Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Dores do Empreendedor. Hoje, o nosso episódio será de extrema relevância e entendemos que é uma das principais dores do empreendedor. Nós vamos falar hoje de como comprar ou adquirir um software de gestão. Ao meu lado, nós temos aqui o nosso contador Rodrigo Amaral, CEO da Amaral Assessoria Contábil e Empresarial. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Obrigado, Mário Wilson. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui hoje dividindo esse espaço contigo e também poder estar aqui hoje entrevistando um parceiro, um amigo que vai estar falando para a gente um pouquinho a respeito da história da WL Sistemas, de como começou a sua jornada no empreendedorismo. Fico muito alegre de poder participar desse momento com vocês aqui. Bom, normalmente esse nosso convidado é ele quem convida e entrevista os empreendedores. E hoje nós temos o enorme prazer de recebê-lo como convidado e também vamos entrevistá-lo. O William Leite, CEO da WLL Sistemas, uma software house que desenvolve softwares para vários segmentos e tem um software voltado para o food service, o WFood. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Will. Bom, primeiro, obrigado, né? Na verdade, por esse projeto como um todo, né, que a gente tem. Eu acho que falar um pouquinho sobre a minha especialidade, a especialidade da minha empresa, da WLL, é sempre um prazer, tá? E compartilhar isso com empreendedores é melhor ainda. E a nossa intenção aqui é que eu traga informações, dicas, para que ajude o pequeno empreendedor, que ele saiba escolher, que ele saiba mensurar e que ele não seja enganado também na hora de escolher um software errado. Sim. Tá? Então a ideia é ajudar o empreendedor. Pessoal, só lembrando que hoje nós vamos abordar diversos pontos, prós e contras, de como você escolher um software de gestão para que possa gerir da melhor maneira possível o seu negócio. E para isso nós estamos aqui, né, novamente, conversando com o William, que trabalha há vários anos. Nós conhecemos, né, Rodrigo, temos vários clientes que utilizam o software da WLL Sistemas. E, enfim, Will, quem é o William Leite? Como surgiu a WLL Sistemas e por que surgiu a WLL Sistemas? Na verdade, eu acho que, como a gente estava até conversando antes, né, em algum momento, principalmente no início de uma empresa, a pessoa física e a pessoa jurídica, elas são, vamos dizer assim, elas se fundem, né? E depois, com o crescimento, as coisas começam a se organizar e começa a haver uma separação e uma organização. Mas, durante muito tempo, a WLL foi um exército de um homem só, né? Era um exército de um homem só. Então, quando eu me formei em técnica informática, em 2020, 2019, eu já me apaixonei pela programação. Eu já sabia que o que eu queria ser era um programador. E é até engraçado, porque era um programador, não um empreendedor. São coisas diferentes, né? Sim. Mas, enfim, eu já me apaixonei por essa área. Só que eu demorei muito para conseguir emprego. Tem uma longa história, que cabe até um capítulo de história sobre isso daí, que eu não vou entrar. Mas até eu conseguir emprego na área demorou muito tempo. Muito tempo. Só que mesmo assim eu já abri um MEI, né, meu contador? Sim. Abri um MEI. E a WLL inicialmente ela começou com construção de sites, Mário. Que legal. Era a construção de sites. Só que construção de sites, em pouco tempo eu acabei percebendo que não ia dar certo. Uma que naquela época já tinha muito site, muita empresa que fazia site gratuito, às vezes o cara entregava um serviço e dava um site para alguém. Então aquilo não ia dar certo, não ia dar certo. E aí a gente começou, eu fui fazer a faculdade e no nível já da faculdade eu já estava num nível já de conhecimento técnico interessante. E aí além que a gente tinha uma coisa de site, a gente foi para consultorias. Então eu dava consultoria para outras empresas que tinham e-commerce, tinham outras aplicações. Às vezes a aplicação estava lenta, o banco estava lento, não fechava um carrinho de compra no e-commerce e eu dava consultoria para melhorar a performance de outros sistemas, não dos nossos, porque eu não tinha sistema nessa época. E aí eu comecei também a receber orçamentos. Pô, você não faz um sistema para mim, esse segmento? Por exemplo, loja de peças de máquina de costura. Meu segundo sistema foi para uma fábrica de silos em Caxias do Sul, acho. Nossa. Enfim,
Era para fazer um sistema para cada segmento. Sim. Achava que isso ia dar certo também, mas também não deu. Por que não deu? Sistemas demoram para ser construídos, demoram demais. E o custo para se desenvolver e o quanto você consegue, vamos dizer assim, cobrar por isso, não dá para repassar os valores. Enfim, em algum momento eu decidi que eu precisava ter algo pronto. Para quando o cliente viesse atrás de mim, eu já tivesse uma solução para ele, para apresentar. E foi aí que eu comecei a desenvolver o primeiro sistema, que foi o que a gente tem hoje como W Retaguarda, que existe há 15 anos. É um sistema voltado para o varejo. Então, só para entender, acredito que você acabou passando aí, não foi 2019, foi lá em 2009. Foi 2009. Foi 2009. Ah, tá. 2009. Will. 2019 seria 4 anos. Exatamente. 2009, então. Você começou. E aí, não, na verdade nem 2009. Eu me formei em técnico de informática em 99. Então foi em 99. 99. Nossa senhora. Eu fiz 24 anos nessa jornada. Eu fiz parte da primeira turma da Escola Técnica de São Paulo. Que legal. Hoje já tem muito tempo. E aí a gente desenvolveu, na verdade, né? A gente, né? O W Retaguarda, que é um software de varejo. Então, assim, não era um software bom, mas quando o cliente precisava, eu tenho aqui. Não precisa esperar 6 meses, 1 ano para desenvolver um. Né? Então, beleza. Isso melhorou? Melhorou. Mas ainda não era um software fiscal, não emitia nota, até porque a burocracia para se tirar cupom em São Paulo era muito grande. Eu era um MEI. Então tinha muita coisa que não dava ainda, né? Eu não tinha poder de investimento para comprar uma impressora fiscal, que na época era impressora fiscal. Né? Então isso. Eu não tinha nem KNAI, não tinha nem empresa pronta para isso. Mas enfim, em 2015, aí a virada de mesa começou. Porque em 2015 mudou a legislação fiscal em São Paulo para cupom fiscal. E abriu um leque para novas empresas, mesmo pequenas. 2015. 2015, que foi a entrada do SAT. Do SAT, que muita gente pode pensar que isso não teve muita relevância para a WLL. Muita. Foi a nossa virada de chave. E aí foi onde você pôde também, acho que é importante falar isso, a questão da percepção de segmentar. Porque aí, que nem no começo, você falou que eu vou fazer um software para cada... não ia ter como, você não ia conseguir escalar. Não. E você ia ter muitos problemas na tua operação, poderia até acontecer de você se desanimar do projeto. E é importante falar isso também, a questão da segmentação, né? A gente foi se adaptando. O site não deu certo, consultoria também, um mês tem, outro mês não tem. Né? Sim. Sim. E desenvolver por segmento não dá. Não dá. Fisicamente é impossível. Tá? 6, 7 meses para cada software. Se você tiver 10 clientes, você vai entregar o último daqui 5 anos. Não. O cliente não quer saber disso. Não faz sentido. Né? Então, em 2015, a gente foi com essa virada e eu apostei no SAT. Só que, até aquele momento, eu só atendia varejo. Só varejo. Mas apostei no SAT e deu certo. Daí eu já não podia mais ser uma MEI. Obrigatoriamente, São Paulo tem que ser ME. Então, já entrou uma questão de um investimento em contabilidade, migrar regime, enfim, uma série de coisas alterou. Mas eu apostei nisso. Tá? Só que no primeiro ano também, um cliente só. Entendeu? Então, eu trabalhava para outras empresas e tinha a WLL ainda. Mas foi um ano com o cliente. Aí depois, no segundo ano, começou a melhorar. Ainda no varejo. E aí, um colega meu falou, William, eu vou abrir uma pizzaria. Eu queria que você me atendesse. Falei, cara, eu não tenho sistema para food. Não tenho. Não tem como eu te atender. Mas eu quero que você me atenda. Falei, olha, me desculpar, cara. Eu atendo varejo, atendo PDV. Enfim, e aí a conversa passou. E algum tempo depois ele falou, William, eu vou inaugurar o mês que vem. Eu falei, cara, mas eu já te falei, 3 meses, 4 meses atrás, eu não tenho sistema para food. Entendeu? Ele falou, não, mas eu quero que você me atenda, cara. Entendeu? Foi aí que... Enfim, daí a gente entrou nessa ideia do food, né? E aí nasceu, é interessante falar, um sistema chamado Gestão Gastronomia. Que era um sistema horrível. Era um sistema dolorido demais. Não tinha parte fiscal, não tinha parte de comanda mobile, não tinha integração com delivery. Era um sistema sofrível. Até o design do sistema era de doer. Mas esse meu colega falou, não, eu vou ficar com ele. Mas vamos junto. Inclusive, ele é cliente até hoje da WLL. Muito legal. Até hoje ele é cliente. Muito legal. Você vê, né? A conexão, isso é extremamente importante. O insight dele, da persistência dele de fazer com que você olhasse
para a dor dele. Mesmo sem você ter a percepção de que se tornaria a WL Sistema, por exemplo. Que hoje é uma referência aí na região. E ele acreditou em você também, né? Isso é fato. Acreditou no teu potencial. E aí que surgiu essa luz. Aí surgiu o Gestão Gastronomia. Foi a primeira versão, enfim, horrível, mas ele aceitou. Ele aceitou isso daí. Mas assim, uma coisa que eu sempre tive nos nossos produtos, e hoje a gente tem emissor de nota, a gente tem outros produtos, não tem só esses, mas o carro-chefe é o Gestão Gastronomia, acabou com o tempo virando, a gente mudou todo o nome da linha de produtos. Então era sistema de gestão, que era o varejo, virou W Retaguarda. Era Gestão Gastronomia, virou W Food. Eu tinha um emissor de nota, virou WNFE. Porque em algum momento eu tive um sócio e ele me orientou a mudar o nome dos produtos para que eles tivessem uma linha de raciocínio lógica na nomenclatura. Tivesse linkado à tua marca. Poderia ser qualquer coisa. Faz todo sentido. E aí ficou W Retaguarda, ficou W Food, W PDV, WNFE. São outros produtos que a gente tem. Mas o Gestão Gastronomia, com o tempo, foi melhorando e virou W Food, que é o que hoje a maioria conhece, né? Claro, com 1 milhão de melhorias contínuas, e se tornou o W Food. E aí a WLL Sistemas, com a chegada do W Food, aí realmente a gente nasceu para o mercado. E estamos aí até hoje atendendo 10 estados do Brasil. Só lembrando, pessoal, nós três aqui atuamos em alguns clientes em comum. Então nós podemos falar com propriedades, né, meu contador? Com Nosso certeza. contador do produto da WLL Sistemas. Will, vamos começar a entrar um pouquinho mais agora nos tópicos que vão trazer informações relevantes para você, empreendedor. Por que preciso de um sistema? Eu acho que essa pergunta, eu vou falar que ela é a principal pergunta que o empreendedor tem que se fazer. O empreendedor do ramo food ou do varejo, mas vamos falar aqui do food. É a principal pergunta que tem que ser feita. Eu acho que quando a gente fala por que eu preciso de um sistema, a gente tem que mudar esse pré-conceito que sistema serve apenas para emitir cupom fiscal. Fato. A gente precisa tirar isso da cabeça do pequeno empreendedor. Não é assim. Entendeu? Você vê que é interessante, a gente fala alguns tópicos dentro de uma ótica de sistema, a gente vai esbarrar em plano de negócio. Com certeza, com certeza. O sistema é essencial para a escalada. Porque se ele não tem como medir, como é que ele vai gerenciar e como é que ele vai escalar? O sistema, ele é um fator basilar, preponderante, para que você possa elaborar o seu plano de negócios. É isso aí. Como é que eu vou gerir o meu negócio se eu não tenho um software? Não desmerecendo quem anota na mão, né? Quem tem o hábito de anotar em papel, em caderno. Porém, um software de gestão ele traz inúmeros benefícios para o empreendedor. Porque às vezes o que acontece, Mário, quando eles chegam nesse ponto do porquê eu preciso de um software, é porque em algum belo dia alguém da contabilidade ligou pro seu Zé da pastelaria, viu? Você vai precisar emitir fiscal. Putz. Na cabeça dele já entrou, eu vou ter um custo com equipamento, eu vou ter um custo com software, eu vou ter um custo com a minha contabilidade, porque eu vou ter que pagar imposto. Tudo virou custo na cabeça do empreendedor nesse momento. Um bicho papão. Tá? Então, mas aí por isso que a gente tem, né, contribuído para os empreendedores. Mas eles têm que entender uma coisa. O que vai determinar o sucesso deles é a mudança de mentalidade. Com certeza. E não é custo, é investimento. Exatamente. Quando eu tenho um investimento, eu estou olhando para o meu ROI lá na frente. Sim. Né? O retorno que esse investimento vai me trazer. O meu payback. Exatamente. Então, é extremamente importante o investimento. Porque aí ele vai conseguir até otimizar esse tempo. Porque assim, hoje dificilmente, mas ainda tem no mercado, comanda na mão, o controle no caderno. Mas hoje é minoria, porque a pessoa hoje tem que ter um sistema. Ainda bem que virou uma realidade, mas ainda tem, ainda que eu falei, essa ideia de que ele fala assim, eu só vou ter um sistema quando eu tiver que tirar o fiscal. Entendeu? Esse é um paradigma que nós precisamos
quebrar, porque muitos empreendedores ainda pensam que o sistema serve único e exclusivamente para emitir pedidos e SAT fiscal. E um software, ele vai muito além. Com certeza. Eu posso dar exemplos de aumentar ticket médio, de diminuir desperdício, de melhorar cardápio. Pessoal, vamos nos atentar aos tópicos, porque nós vamos ter muito conteúdo prático para poder exemplificar aqui. Will, quais os critérios para a escolha de um sistema? Eu costumo enumerar 5 pilares. Tá? 5 pilares. Aí, às vezes, a pessoa está assistindo agora, um pequeno empreendedor. Ah, mas ele vai falar aí coisas técnicas. Eu não tenho faculdade para saber escolher um sistema. Talvez eu nem concluí o 2º grau. Como assim? 5 pilares para você escolher um sistema? Para mim, entrar lá e contratar o primeiro que vir e o mais barato. Né? Mas assim, não é necessário conhecimento técnico para se escolher um sistema. Eu não preciso ser um programador, eu não preciso ser um analista de sistemas. Por quê? Entendeu? Eu preciso conhecer do meu negócio. Esse é o primeiro ponto. Tá? Mas assim, a questão que eu falei de 5 pilares, que a gente vai depois destrinchar com mais calma. Primeiro, né, se eu tenho que realmente essa questão de eu ter que emitir o cupom fiscal, né? Porque do meu enquadramento, enfim, eu primeiro preciso saber se o software que eu estou escolhendo, que eu estou orçando, atende à legislação fiscal do meu estado. Tá? Isso é um primeiro ponto. Se ele atende a essa legislação, porque às vezes não adianta ele ser tudo de bom e não atender. Segundo ponto, como que é a gestão de pedidos desse software? Se eu estou trabalhando no ramo food service, aí eu estou falando em gestão de pedidos de salão, e estou falando em gestão de pedidos de delivery. Ah, mas não é a mesma coisa? São mundos completamente diferentes. Muito bem pontuado, Will. Tá? São funcionalidades que são analisadas de diferentes ângulos. Ah, como assim? A gente vai falar um pouquinho. Salão, se eu tenho uma comanda mobile, eu tenho um pedido via QR Code. Delivery, se eu tenho integração com plataformas, com link, enfim. Segundo quesito. Terceiro, minha gestão. Como é minha gestão financeira? Como é minha gestão de estoque? Eu tenho essa possibilidade. E quando eu falo em gestão de estoque no ramo food, eu abro um parênteses desse tamanho. Porque gerir um ramo varejo, aí eu vendi uma caneta, tiro uma caneta do estoque. Sim. Vendi 2 canetas, tiro 2 canetas do estoque. Sim. Ah, mas no ramo food não é assim? Para uma Coca-Cola, sim. E para um X-Bacon? E para uma pizza? Eu não tenho pizza no meu estoque. Eu tenho insumos. Aí entra um processo muito importante que os empreendedores precisam ter, que é entender que no food service nós temos o processo de manufatura. Por isso, ter uma gestão de estoque é extremamente importante no processo da manufatura. Exato. Por quê? O software food, mas eu não sei usar, não vou usar agora. Mas se a gente quiser ter uma gestão estável, eu preciso que o meu software tenha pelo menos uma composição de ficha técnica. Legal. Bem lembrado. Entendeu? Eu preciso que ele tenha isso. Não, como eu falei, o controle de estoque de um varejo é diferente do ramo food. Mas muito diferente. Só dar uma palhinha. Talvez nem todos os empreendedores sabem o que é ficha técnica. Só para que eles possam compreender um pouquinho. Ficha técnica até o Mário já fez, a gente já teve algumas palhinhas, mas basicamente vamos dizer assim, elaborar os meus insumos que serão usados nos meus lanches, elaborar tanto em produto, quantidade, e eu posso colocar o valor de custo para mensurar também o custo do CMV, né, Mário? Sim. Né? Então a ficha técnica tem várias vantagens, além do controle de estoque. Entendi. Né? Então elaborar é exatamente... tem gente que elabora até em planilha do Excel. Quantificar os insumos que são necessários na composição de um produto acabado. Vou usar um exemplo só para que as pessoas entendam, como se fosse uma receita. Pode ser uma receita. Sim, pode ser uma receita. Para exemplificar, Sim. o empreendedor Sim. que está pensando em empreender, ele entenda que isso é importante. Inclusive, a gente tem uma funcionalidade no WFood. Se o cliente tem todo configurado a ficha técnica dele, com as quantidades, tudo bonitinho, tem uma flag de configuração que ele pode, quando imprime um lanche na cozinha, além de imprimir o X-Bacon, imprimir os ingredientes do lanche e a quantidade, tá?
Nossa, Porque que bacana. se ele troca a equipe ou se ele troca, a pessoa sabe exatamente quais as porções. Além disso, a ficha técnica ela propicia você determinar os processos da confecção, da produção desse produto, que é extremamente importante. Fala, empreendedor, você que nos acompanha, olha que insight dentro dessa linha de raciocínio. Você entrega o lanche, mostra a ficha técnica, agrega valor no seu produto. Olha que interessante. Sim, sim. Então, Muito legal. por exemplo, assim, às vezes tem muito freelance, né? A pessoa troca e vem um chapeiro novo. O que vai nesse lanche? Isso impacta no processo produtivo, impacta no tempo, né? E diretamente no consumidor final. Sim. Bom, só continuando a questão dos pilares. Gestão financeira, eu tenho contas a pagar, contas a receber. Existem várias ferramentas que o Mário é especialista nisso, que são avaliadas numa gestão financeira, né, Mário? Claro, dificilmente o sistema vai ter todas. Por isso que a maioria dos consultores adoram o Excel, né, Mário? Porque tem muita coisa que eles analisam de diversos ângulos. Sim. Entendeu? Mas o mínimo espera que um sistema tenha de gestão. Então, contas a pagar, contas a receber, um DRE, um curva ABC. Muito. Um relatório de lucratividade de itens, lucratividade de produtos por categoria, né? Entendeu? Bom, outro tópico. Como é o suporte técnico dessa empresa que eu vou contratar? Então, veja, a gente passou por legislação fiscal, se atende, passamos por gestão de pedidos, gestão de estoque, gestão financeira, né? E gestão de estoque e gestão financeira eu encaixo no mesmo tópico. Sim. Vou colocar aqui para vocês, como é o suporte? Pô, Ramo Food trabalha sábado e domingo feriado. Sim. Eles vão atender sábado e domingo? Feriado. Como que, se eles me atenderem, como que é? Eu vou ter que enviar um e-mail? E vou ter que esperar eles me responderem no sábado à noite? Ou no feriado? Vou entrar na demanda lá e não sei quando tenho a resposta. Entendeu? Ou é um suporte humanizado? Muito bem pontuado, Will. É que faz todo sentido, porque tem Ramo- coisa que o humano precisa falar. É humano Ramo precisa Food, interagir. gente. Entendeu? A dinâmica ela é muito, muito maior do que qualquer outro segmento. Então o suporte tem que ser analisado. E tem empresas que são assim, elas comercializam por um valor o sistema, e se eu quiser contratar o suporte, eu tenho que pagar a parte. Preciso de um suporte sábado à noite. Então você paga, vai ter um link para você pagar, e aí você tem direito ao suporte no sábado à noite. É assim que funciona. Tá? Então analisar o suporte técnico, como é o suporte dessa empresa. Pessoal, tá aí uma dica fundamental do William. Antes de você contratar o teu software, ele enumerou 5 fatores e um deles, que também tem um peso muito grande, é qual é e como é o suporte do software que você está contratando. Tá aí uma dica ainda falei valiosa. científico porque eu juntei gestão, né? Faltou o último, que depois que eu fiz tudo isso, em nenhum momento eu falei de valor, né? Não. Vamos... Agora a gente entra o famoso custo-benefício ou investimento versus retorno? Investimento vai ser retorno. Porque geralmente é custo-benefício, mas é um investimento. Enumerei tudo que eu vou analisar no software. Aí por último eu pergunto, quanto vai ser o meu investimento nesse software? Já sei tudo que ele faz, tudo que ele tem, como é o suporte e tal. Por último eu pergunto o valor. Tá? Então a gente vai entrar mais adentro desses exemplos. Sim. Mas essas dicas não são dicas técnicas. Qualquer empreendedor consegue fazer isso. Agora, William, eu queria te perguntar uma coisa. Quem deve escolher o sistema? Boa, hein, meu contador? Essa pergunta é capciosa. É capciosa. Essa Will, é capciosa. Seja direto ao ponto. Hein? Essa é capciosa, porque a gente enfrenta esse problema todos os dias na WLL, tá? Infelizmente. Aí você fala, mas como assim? Quem deve escolher um problema? Eu vou emendar a sua pergunta. Eu vou dividir ela em duas, tá? Quem deve escolher o sistema é uma pergunta e outra. Quem deve participar do treinamento do sistema? Vou dividir em duas. Respondendo a primeira. Se o meu cliente, infelizmente, ele é sozinho na operação dele, ele frita o pastel, ele atende, ele recebe, ele empacota, ele é sozinho. Então é ele que vai escolher o sistema. Que na maioria das vezes, né, quem está iniciando o empreendimento acaba fazendo executando todas as funções. Mas ele tem a ajuda da filha, da esposa, da mulher, a mulher fica no caixa e ele fica fritando pastel a noite inteira. Ele está na pegada lá a noite inteira. Ele vai escolher o sistema como proprietário, mas a mulher que está à frente da operação também tem que participar. Principalmente. Tá? Ou um funcionário, enfim, não sei quem está lá à frente da operação. Não só o proprietário. Eu estou escolhendo porque é barato. Não, mas você sabe se ele é adequado à sua operação? Se ele atende a sua operação como um todo? Não sei. Ou atende parcialmente? Eu fico fritando pastel.
Para mim é importante tirar SAT, tirar o cupom fiscal. Não é essa a ideia. Ele tem aderência ao seu modelo de negócio? Muito bem pontuado. Tá? Então, se eu sou sozinho, sou eu. Mas se eu tenho outras pessoas envolvidas na operação direta de um fluxo de caixa, de um atendimento, alguém dessa pessoa tem que participar. Primeiro ponto. Segundo, quem deve participar do treinamento após a contratação do sistema? É um outro problema gravíssimo que nós temos. Mas eu vou pontuar isso daí como o mais grave hoje que nós temos na WLL. Porque assim, o proprietário, quando ele tem outras pessoas, ele fala assim, olha, é o seguinte, eu não vou participar porque eu estou ocupado, eu não gosto de computador, eu não gosto de sistema, não vou participar. Vou colocar o fulano, minha filha, vou colocar uma pessoa lá para ficar com você, lá você vai treinar. A gente faz 2, 3 horas de treinamento com essa funcionária, com essa pessoa. Beleza, a pessoa fica apta a atuar no sistema. Só que essa pessoa, por algum momento, ela ficou doente, ela vai chegar atrasada, ou ela sai, ela não faz mais parte do time daquela empresa. Aí começa o caos. Porque quando um funcionário sai, ele geralmente, quando passa, ele passa 60% do conhecimento dele para quem fica. E com muita má vontade, às vezes. Sim. Aí quem fica, já fica com 60%, com 40% de defasagem de conhecimento no sistema. E aí essa pessoa pode sair também ou ser trocada, que acontece muito no ramo food, trocar equipe. Ela vai passar do que ela sabe, 30% a 40% para o outro que vai ficar. Chegamos a um ponto que eu tenho um cliente que já trocou 3 vezes de equipe. O último da equipe que está agora recentemente, praticamente não sabe nem qual é o ícone do sistema. Não conhece nada. E aí se faz necessário um novo treinamento, um novo valor a ser investido. Exatamente. Né? E muitas vezes, por conta do empresário, do empreendedor, não ter essa cadência, não compreender que todos precisam conhecer do sistema o máximo possível. Inclusive ele, o proprietário. Principalmente ele. Porque tem aquele velho ditado, né? O porco só engorda aos olhos do dono. E é um fato. A partir do momento em que a tua empresa evolui, cresce e você consegue ficar mais na gestão, se faz obrigatório você entender do sistema mais do que ninguém. Com certeza. Até para você poder medir o resultado. Exatamente. E tem um caso, até aproveitando aqui o Rodrigo, eu tenho um cliente, por causa desse problema, Mário, ele está pagando imposto 2 meses errado. Por causa desse problema do treinamento. Por quê? Foi feito um treinamento presencial no local. Foi feito um treinamento para 3 pessoas. Sim. Só que só uma quis se interessar em cadastrar produto e dar manutenção no cadastro. Só uma. E essa pessoa ela não fica na loja com frequência. Olha isso, gente. Meu Deus. Aí um belo dia o contador comunica e fala, olha, o pessoal lá tá vendendo produto com imposto... É RPA, tá? Pra você entender o porquê que dói. Tem alíquota. Tá vendendo produto com alíquota totalmente errada lá. Aí ele comunicou à funcionária da loja. Viu? A pessoa que cadastra, ela não vem hoje, vem só amanhã ou depois. Eu vou avisar ela para corrigir isso daí. Olha isso, gente. Imagine um volume de um ou 2 dias, dependendo do volume, o valor que a empresa vai ter que dispendiar. 1 ou 2 dias, né? Vocês estão acompanhando. Agora imagina o que já veio de lá para trás. Só que a pessoa voltou depois de 1 ou 2 dias lá. Só que não avisaram ela para corrigir o imposto. Continuou cometendo... No outro mês, o contador novamente avisando que estava pagando imposto errado. Porque uma pessoa só cadastra produto. Prejuízo. É complicado. Tá. Bom, vamos continuar aqui. Vamos fazer um comparativo de sistema versus legislação fiscal. Aí vai ser um bate-bola entre o meu contador e o meu desenvolvedor. Vamos lá, Will e Rodrigo. Bom, primeiro eu vou jogar e o Rodrigo... Eu vou levantar a bola e o Rodrigo que vai cabecear. Vamos ver. Vai lá, Digão. Que na verdade o que acontece? Pensando em níveis de sistema, tá? Não vou nem entrar na parte de legislação a fundo, que não é nossa área contábil. No Brasil, infelizmente, o padrão é não ter padrão. Puxa. Tá? Principalmente no que diz regras tributárias. O padrão é não ter padrão. Bom, o que eu trago isso para a questão de sistema em food? Eu falei sobre legislação estadual para cupom fiscal. Por quê? 3 estados no Brasil têm legislações específicas para cupom fiscal. 3 estados no Brasil hoje. Você pode citar para nós? Posso. Santa Catarina, São Paulo e Ceará. Ceará, é isso aí.
Tá? Esses 3 estados possuem legislação diferenciada para emissão de cupom fiscal. Tá? O restante dos estados é padrão. Mas esses 3 têm legislação diferenciada. Santa Catarina, NFC, está entrando o DAF, está num projeto do DAF, eles estão num processo de retirar as impressoras fiscais. Então, Santa Catarina está assim. DAF é um SAT de Santa Catarina. DAF. São Paulo tem o SAT, que nós já fizemos alguma coisa com o SAT, e tem a NFC também. Que agora, né? Foi maio 23. São 2 tipos de cupom que nós temos. O Ceará, ele criou o MFE, que é um SAT com o nome de MFE. E também tem a NFC. Já o restante dos estados é só NFC, que é Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Então, ou seja, 3 estados e o restante é tudo igual. Então, tem que saber exatamente como que cada estado vai trabalhar. A WLL hoje ela não atende Santa Catarina. Nós esperamos a concretização desse plano de migração. Infelizmente, está um pouco conturbado ainda. E o Ceará a gente também não atende. A gente só atende São Paulo e o restante dos estados que estão fora desse eixo. Ou seja, vocês atendem 25 estados, então. A gente consegue atender 25 estados. Muito bom. Tá? Então, a questão da legislação, só uma palhinha, até porque, assim, as pessoas elas têm dificuldade de entender. É normal que o empreendedor ele quer vender. E ele tem que vender. Mas, se ele não tiver alinhado ao sistema, e voltando à última pergunta, a respeito da importância do cadastro. Porque cada produto tem o seu NCM, cada produto tem ali, e aí você vai poder fazer a apuração desse imposto corretamente. Porque quando eu não tenho nada parametrizado, o que acontece? A gente vai ter que calcular o imposto sem a ST, que é a substituição tributária. Porque quando ele compra, ele já pagou o imposto na compra. Então esse imposto, quando vai vender, que é a relatório do SAT, né? Aí o que vai acontecer? Vai chegar para a contabilidade, vai retirar da apuração o que ele já pagou. Mas quando não tem como tirar. Fica sério. Pessoal, né? Só pegando um gancho aqui, nós vamos tratar também, teremos um episódio onde nós vamos exemplificar o que é ST, né? Substituição tributária. O Rodrigo vai apontar, fazer alguns exemplos, né? E é fundamental. Pela nossa vivência, nós deparamos com vários empresários que não olham com carinho o cadastro. Não. Então, estão sim deixando o dinheiro na mesa. Isso aí. Entendeu? Tá? Continuando então ao nosso bate-papo, Will, vamos falar agora de gestão de pedidos. O que você pode contribuir para que o empreendedor saiba diferenciar delivery de salão? Como esse é um dos pilares para a escolha do sistema, então a gente separa, propositalmente tem que se separar em duas análises diferenciadas. Tá? Vamos falar de salão primeiro. Tá? Vamos falar da dinâmica do salão. O salão é o seguinte, a questão de gestão de pedidos, eu preciso ver o quanto eu tenho de dinâmica na minha gestão de pedidos. Ou seja, o quanto eu consigo pedir e ter uma agilidade de produção, tá? E o quanto eu consigo fazer com que o meu atendente esteja sempre próximo do meu cliente, tá? Ou o quanto eu consigo fazer que haja um alto volume de pedidos no salão. Tudo isso reverte em agilidade, tá? Então, um exemplo disso daí, Comanda Mobile, que é a comanda onde o garçom, todo mundo já conhece hoje, né? O garçom faz o pedidinho, ele finaliza, a impressão já sai no bar, a impressão já sai na cozinha. Ah, mas isso aí é normal, todo mundo tem. Tá, realmente. Hoje existe muita comanda mobile, muito sistema que possui a comanda mobile. A questão a comanda mobile, ela é sinônimo, se bem utilizada, de aumento de ticket médio. Então, quando a gente faz um treinamento presencial no estabelecimento, quando o cliente contrata, o treinamento da equipe de garçom é feito separado do caixa, né? O caixa é um treinamento e a equipe de garçom é outra. E a primeira coisa que a gente fala é para eles saberem usar a comanda mobile para aumentar o ticket médio. Tá? Ah, mas não é só tirar pedido? Eu estava conversando com um cliente essa semana. A gente precisa apagar isso da cabeça. O cara que tira pedido. E eu preciso ter no meu salão um cara que é vendedor. Muito bem pontuado, Will. Vendedor. Na verdade, tudo hoje é venda. Entendeu? Ah, mas eu tenho um cara que tira pedido. Não, esse cara que tira pedido, o cara precisa ter O que é um vendedor, gente? O que é um vendedor? Diversos. Primeiro, o Chico já teve aqui da Divino Pizzeria e falou: o cara tem que conhecer o cardápio. Sim. O cara que está ali
o cara que veio te atender, ele tem que conhecer o cardápio. Para ele te dar sugestões, porque às vezes a pessoa nunca veio no estabelecimento. Avaliar o perfil do cliente que ele está atendendo. Sim. Entendeu? E eu tô aqui, ó, tô do seu lado, tô na mesa, você tá com a sua esposa, eu tô aqui. Enfim, e outra coisa, eu sempre bato na tecla. Comida é complexa de ser escolhida. Então eu não posso plantar do lado do meu cliente e falar, escolhe a bebida e a comida, eu já... Não. Se você não quer escolher a bebida, eu trago um chopp pro senhor, eu trago um suco pro seu filho, e vocês escolhem a comida com calma. Fiz o pedido aqui, ó, não saí do lado do meu cliente. Fiz o pedido, já imprimiu na cozinha, já imprimiu no bar. E o meu cliente está confortável e eu não estou pressionando ele. Viu? Escolhe a comida aí. Sim. Escolhe a comida aí. Comida é complexo, gente. Não. Ah, mas é lanche, é pizza. Deixa o cliente escolher. Olha uma prova do mobile. Eu estou me comunicando, interagindo com o meu cliente, como garçom, como atendente, e já está sendo produzido o meu pedido, Exatamente. ou o meu suco, né? Ou enfim. Então, olha essa agilidade. Imagina se eu tivesse que anotar no papel, Carbonado. ir lá, voltar... Carbonado. Carbonado, tá? Aí eu vou levar na cozinha, só um minutinho, eu já volto aqui para nós conversarmos sobre a comida. E se você pedir um suco e uma pizza? Eu preciso. A minha via carbonada é uma só, né? A primeira e a segunda. Sim. Aí eu preciso deixar uma carbonada para fazer o suco, e uma carbonada para fazer a pizza. E aí, começa a me perder num zigue-zague no processo. Legal, Enfim, nós vamos... Comanda mobile, tá? Tem outros estabelecimentos que tem o tablet na mesa, tem o QR Code na mesa, enfim. Agilidade no pedido. E na hora que eu for fechar o pedido, eu não tenho que lançar tudo na hora que o cliente vai pagar, porque está na comandinha de mão. Não, eu olho na mesa lá com um clique e falo, opa, é tanto. Ou não é tanto, tem 10%, não tem 10%, enfim. Mas ainda assim, tendo a comandinha na mesa, tendo ali o QR Code, é extremamente importante alguém se aproximar Com certeza. para conhecer o cliente, porque a experiência dele ali vai ser boa. Aí a próxima vez que ele retornar, você já surpreende ele, porque você já conheceu. Entendeu? Isso é Legal. extremamente importante. São exemplos que fazem parte do contexto de salão. Aí, delivery. Bom, delivery é outro mundo, tá? É no mesmo sistema? É no mesmo estabelecimento? É. Mas é outro mundo. Completamente diferente do salão. Delivery eu estou falando de um atendimento mais dinâmico, ou seja, hoje você tem vários canais, tudo bem que o telefone tem reduzido muito, as pessoas ligam menos para fazer pedido, elas usam mais interfaces de link, de aplicativos, de WhatsApp. Mas aí é que mora o segredo da coisa. Porque o delivery ele consome muito operacional. O que é consumir operacional? A pessoa manda um boa noite para você, aí você educadamente responde um boa noite para o seu cliente no WhatsApp. Aí ela fala, eu vou fazer um pedido. Aí você abre a tela de pedido. Eu quero uma Coca-Cola, e você começa, uma Coca-Cola. Ah, minha esposa deu uma saidinha, espera só um minutinho que eu já falo o resto. Acabei de matar o meu atendente. E o WhatsApp lá desce Ele fica louco no pedido que tá. E o cara lá. Entendeu? Então a gente até desenvolveu uma funcionalidade no WFood em que eu consigo gravar um pedido parcialmente. Eu tenho uma fila de parciais. O que é parcial? Eu não mando para produção, porque o cliente não terminou de pedir ainda. Então eu livro a tela do cliente, do meu atendente, para ele fazer outro pedido. Aí outro pedido a pessoa fala, viu, meu marido foi buscar o cachorro na rua, espera um pouquinho. Ela joga na fila então e vai para o outro. Mas enfim, consome o operacional, porque tem muita gente que às vezes, isso é normal, eles acabam fazendo um pouco de vamos dizer assim, psicanálise pelo WhatsApp. Eles conversam, eles são atendentes, eles conversam com o atendente, prende muito o atendente. Então, de fato, você precisa conhecer o seu sistema se eu consigo trabalhar esse pedido no WhatsApp com mais rápido. Né? Porque, mas usa um aplicativo, usa um link. Tem gente que não vai usar o link, não vai usar o aplicativo. Não que é o atendimento humano. Não vai. Ele vai no WhatsApp. Então não adianta pensar que se a cada 10 você conseguir converter 7 em pedido digital, é 100%. 3 nunca vão pedir por um link, por um aplicativo. Por quê? Idade, faixa etária, as pessoas não têm familiaridade com isso. Às vezes a pessoa tem um plano de internet que é só aquele plano de WhatsApp. Então ela não tem um plano de internet para acessar. Ainda tem isso. Tem umas operadoras que vendem só plano de WhatsApp. E a pessoa está num lugar que o sinal do 3G é péssimo e aí não abre o aplicativo ou não abre o link. Então se 10 pessoas te chamarem, 7 for para o pedido digital pelo seu aplicativo, pelo seu link, show. 3, infelizmente, vai ter que ser no manual. Então esse pedido manual você precisa saber se tem agilidade ali.
E fora isso, não tem como falar hoje que um sistema que não tem integração com marketplaces, um sistema food, está fadado ao fracasso. A maioria dos estabelecimentos trabalham com 1, 2 ou 3 aplicativos de marketplace. Então não adianta o cliente pegar, ele receber um pedido no iFood da vida e pegar essa impressão e ir lá e redigitar no WFood. Poxa, gente. Aí nós matamos tudo. Nós já atendemos clientes que faziam isso, demandavam um tempo gigantesco, aí ele perdia a cabeça. Não quero saber mais desse sistema, não tem integração, não quero saber. Vou procurar um sistema que tem integração. Porque ele vê, ele sente que ele precisa dessa agilidade. Agilidade, né, para poder integrar. E nós tivemos casos, nós temos clientes em comum que eles pagavam um freelance para redigitar os pedidos. Pessoal, quanto é que custa um freelancer por dia? Multiplica aí vezes 26 ou até 30 dias. Ou seja, eu acabei de falar que eu posso ter um ganho de ticket médio na minha comanda mobile. E eu acabei de falar que eu posso reduzir um freelance ou colocar ele em outro local da operação, porque ele não precisa mais redigitar pedido, porque o meu sistema integra com os principais marketplaces do mercado. Tá aí 2 dicas que o CEO da WLL Sistemas acabou de dar para você. Utilizar o mobile como uma ferramenta para aumentar o seu ticket médio, para aumentar o consumo do cliente. E a segunda, utilizar esse freelancer para uma outra atividade. E fora isso, você tem um poder de aceitação de pedidos, ou seja, as integrações de uma maneira geral, resumidamente, o que é uma integração? A pessoa faz o pedido num aplicativo externo da vida, um marketplace. O pedido, em vez de cair no gestor do marketplace, ele cai dentro do WFood, por exemplo. A pessoa só clica no botão aceitar. A hora que ela clicou no aceitar aquele pedido, ele já imprime na cozinha e já aparece na tela dela pronto ali. Muito bom. Ganhar velocidade. O consumidor, ele vai receber o teu produto ali para degustar com um tempo tranquilo. Menor tempo possível. E sem erro de digitação. E aí... Opa, bem pontuado. E também ele vai ficar satisfeito e vai com certeza continuar consumindo no local. Todo mundo ganha. E aí a gente está falando de custo-benefício ou é investimento versus retorno? Investimento. Nós vamos falar logo. William, uma coisa que eu acredito que a maioria deles tem essa dor. Até porque se não tiver o sistema, vai ser difícil eles conseguir fazer essa gestão. Fala um pouquinho pra gente. Gestão de estoque. Era o que a gente estava, esses pilares aí que a gente estava falando, que no ramo food é um controle de estoque que, vamos dizer assim, ele é mais aprimorado, né? Ele é mais aprimorado. Porque você vai controlar o estoque de uma Coca-Cola, de uma coisa da maneira convencional. Vende uma, tira uma. Comprei uma, adiciona uma no meu estoque. Ok, sem problema. Serviu o nosso convidado. Só que a gente tem a questão da ficha técnica. Entendeu? Então a ficha técnica é um pouco custosa de fazer? Não vou falar que não é. Mas ela faz parte da sua operação, ela faz parte do seu negócio. Entendeu? Nós tivemos clientes que demoraram 2 meses para montar toda a ficha técnica dele. Mas ele conhece o negócio hoje com um grau de detalhamento muito grande. Aí a pessoa vai falar assim, poxa, William, mas eu sou sozinho na minha operação. E eu compreendo e que muitos dos nossos... das pessoas que nos acompanham, elas não têm, às vezes não tem funcionário, enfim. Mas em algum momento, a gente tem que ter a mentalidade de crescer. Sim, e crescer dói. Mas é necessário. Exatamente. Entendeu? Então, se eu quero crescer, bom, como é que eu vou crescer? Eu preciso conhecer meu negócio. Preciso saber meu CMV, Mário. Tá? Uma coisa que eu aprendi com o Mário. Bate muito na tecla do CMV. Sempre bateu nessa tecla. Como que eu vou saber o meu CMV do meu lanche, do meu pastel, se eu não sei qual é a ficha técnica dele, qual é a composição dele? Ah, mas William, e se eu não tiver um sistema? E aí, eu vou falar aqui, entra até com uma questão além, fora sistema. Uma ficha técnica pode ser feita via Excel. Tá? Tem via sistema? Tem, porque se eu tiver no sistema, além de eu controlar o estoque, porque quando eu vendo, ele já bate as quantidades no estoque, da minha mussarela, do meu hambúrguer, do meu tomate, enfim. Ele também vai me retornar esse custo. Né? Quanto custou um determinado lanche? Entendeu? Enfim, eu consigo ver de maneira gráfica quais itens estão com maior porcentagem de custo dentro de uma ficha técnica. Quanto que eles representam, qual é o ingrediente mais caro
na composição do meu produto final. Exatamente. Então, o controle de estoque no food, ele não é um controle de estoque convencional, mas ele é extremamente importante. E é bom falar de um cliente nosso que virou case hoje. Ele não tinha essa percepção e quando virou a chave, porque ele ia todo dia fazer compra. Então, ó, custo, desgaste emocional, financeiro. Então, há a importância de você ter um sistema que tem essa gestão e com suporte. Porque o suporte hoje, na minha opinião, é na verdade essencial para que o empreendedor possa escalar. Porque ele tem que entender, sim, do sistema da parte operacional. Mas às vezes ele não vai entender da parte nos bastidores do... Que é normal. Né? É normal. E aí, tendo um suporte que esteja acompanhando ele... É normal. Mas olha para você ver a importância do sistema, Mário. Quando nós falamos em estoque, são N fatores que contribuem para uma boa gestão, né? Então nós vamos falar de ficha técnica, precisa ter a ficha técnica. Se ela estiver inserida no software, melhor ainda, porque ela vai propiciar que você faça um controle de matéria-prima. Exatamente. Então vamos supor, dar um exemplo aqui, William. No lanche eu utilizo 2 fatias de mussarela, cada uma com 20 gramas. Então um valor, vamos trabalhar com números hipotéticos aqui, 40 gramas no lanche. Eu vendi 1000 lanches no mês. Quantos quilos de mussarela eu consumi? 40. E o outro é um relatório de movimentação de ingredientes. Então, 40 quilos, 10 peças aproximadamente de mussarela. Eu tenho um saldo inicial de 2 peças. Eu comprei 12 peças, 14. Consumi 10, o meu saldo final tem que ser 4. Aí eu vou lá apurar meu contador no estoque, só tem 2 peças de mussarela. Cadê as outras 2? Então cabe essa reflexão. Sim. Olha só o porquê do controle do estoque. 2 peças de mussarela sumiram. Ou foram consumidas na execução dos lanches, ou realmente sumiram. Ou minha ficha técnica está errada. Também. Né? Então é a importância mesmo da gestão de estoque. Pessoal, agora nós vamos entrar numa seara assim, um pouquinho mais, digamos assim, custosa, que é a gestão financeira. William, quais são os pontos cruciais que um software voltado para o food service precisa ter para que se possa fazer uma gestão financeira eficiente? Na verdade, Mário, aí entra até uma situação que é o seguinte. A gente vamos basear em algumas funcionalidades. Porque assim, eu entendo e a gente já presenciou isso, eu já presenciei até algumas reuniões suas, que existem diversas formas de analisar informações e dados. Então, existe uma gama de informações dentro do sistema que muitas vezes não estão lá disponíveis de uma forma tão legível, tá? Mas vamos falar o que a gente coloca como básico para que se tenha, tá, Mário? Mas eu entendo que existem muitas outras ferramentas que são necessárias no sistema para gestão financeira, tá? Sim. Mas eu vou colocar como básico, partindo do princípio, contas a pagar e contas a receber. Vamos partir daí. Tá? A partir daí, eu vou para a minha ficha técnica. Voltamos na ficha técnica. Sim. Voltamos na ficha técnica. Eu preciso ter a minha ficha técnica elaborada e coisas que não tem ficha técnica, eu preciso ter o valor de custo. Uma Coca-Cola. Não tem ficha técnica uma Coca-Cola. Mas eu preciso saber o quanto eu paguei nela. Sim. Não é porque não tem ficha técnica que eu não tenho que saber o custo dela e colocar no sistema. Bom, beleza. Contas a pagar, contas a receber, ficha técnica e o custo dos produtos todos elaborados. Partindo disso daí, o meu sistema tem que ter um plano de contas elaborado, tá? E de preferência customizável para que o cliente ou um consultor dele consiga inserir planos de contas ou um grupo de DRE de uma maneira mais extensiva, né? Ou seja, cada consultor tem uma maneira de enxergar diferente aquele plano de contas, né? Então, enfim, meu sistema precisa ter um plano de contas. A partir disso, eu consigo ter pelo menos um DRE, tá? Pelo menos um DRE, que é uma das ferramentas para análise do negócio. Sim. Mas com um clique você vai ter uma gama de informações tão grandes, levando em consideração que está tudo alimentado, né? Pessoal, só um adendo aqui. DRE é a sigla de demonstrativo de resultado do exercício. Então, o que esse relatório apresenta? As receitas do seu negócio durante um determinado período, os custos e despesas. Então, receita,
subtrai os custos, subtrai as despesas, na última linha lá o resultado, se é positivo ou A negativo. gente costuma até deixar essa última linha, a gente faz uma brincadeira na tela do sistema. Se o resultado é positivo, a gente deixa ao fundo da linha em verde. Se é negativo, fica em vermelho. Então é bem impactante mesmo isso daí. E o plano de contas, eu quero que o meu contador explique sucintamente o que é plano de contas para que o empreendedor saiba como elaborar o dele. Bom, o plano de contas, até quando eu comecei na contabilidade, foi até engraçado, porque falaram para mim assim, classifica essa despesa. Mas eu falei, mas como assim classificar? Como é isso? Ah, não, tem o plano de contas. Tá, mas como é que eu vou classificar isso, né? Porque a pessoa às vezes não sabe o porquê, mas é extremamente importante. Por quê? Cada item, cada produto, o teu negócio, ele tem despesas e receitas. Então, eu vou ter o plano de contas, claro, entrar num plano de contas contábil, ter o plano de contas simplificado do Food, que ele vai trazer ali, hoje traz o grupo de receitas e de despesas, mas tem um projeto futuro onde vai elencar a parte patrimonial. Sim. Que eu não vou entrar nessa parte patrimonial, mas assim, só para entender, quais são as minhas receitas no caso de uma hamburgueria? Ali tem todo tipo de lanche. Então, quando eu vendo aquilo, eu tenho a receita, e é legal por linha de produto vendido. E aí, quando você tem as despesas do Food, né? Então, você tem ali o motoboy, você tem o colaborador, você tem o aluguel, o sistema, aluguel. energia. Então, tudo isso é uma conta. E aí, essas informações do sistema é extraída e vinculado ao sistema contábil do seu contador, assessor empresarial, aonde vai elaborar a parte contábil, que aí é outro dia vamos falar sobre isso. Mas é isso, é justamente você ter elencado as contas do teu negócio, para que você possa visualizar aquilo através do sistema, elencando tudo isso. Uma classificação, né? Uma categorização das contas. Legal. Bom, gestão financeira nós vamos falar muito no decorrer dos episódios. E eu gostaria que o nosso desenvolvedor tratasse para você, empreendedor, suporte técnico. Diga para nós, Will, prós e contras, se é que existe contra num suporte técnico, quais são as vantagens de você utilizar um suporte técnico ou um sistema ofertar esse suporte técnico dentro da mensalidade? Eu acho que, assim, hoje a WLL, a gente conseguiu se inserir de uma forma no mercado e onde a gente não tem um diferencial. Eu falo, como você está no mercado se você não tem um diferencial? Não. A maioria das empresas, elas oferecem X, cobram por Y e entregam Z. A maioria das empresas faz isso. Nós cobramos por A, entregamos A e cobramos por A. Bom, mas isso não é o básico? Mas ninguém faz. Ninguém mais faz isso. Tá? Então, onde eu quero chegar nisso na questão do suporte? A base do nosso suporte o sistema tem que ser estável. Pode não ser o melhor do mercado, mas ele tem que ser estável. Isso é uma regra. Tanto é uma regra que é levada a sério na empresa que se, por algum motivo, um cliente chamar o nosso suporte e for detectado uma falha, um erro do sistema, por contrato, nós temos até 7 dias úteis para entregar uma solução do problema. Não é uma resposta, é uma solução. Isso é contrato assinado. Tá? Então, isso é um ponto. Chamou, meu suporte validou que existe um bug de fato. Em 7 dias eu tenho que apresentar uma solução para o cliente. Não mais do que isso. E se caso você não apresenta? Na verdade, nunca aconteceu isso em 15 anos de empresa. Nunca aconteceu. Tá? Porque, assim, a gente tem um controle de falhas muito aguçado. Tá? Muito aguçado. Mas o cliente tem a prerrogativa de rescisão contratual com a questão de multas que estão lá no contrato. E é importante falar isso. Nós já presenciamos situações da AWL Sistemas onde há um cuidado em relação ao monitoramento de possíveis bugs que venham a acontecer e podemos falar com clareza na tua frente, tá, Will?
realmente a tua empresa, ela foca no trabalho preventivo. Nós temos vários clientes em comum, né, Sim, Rodrigo? sim. Eu, como consultor, já presenciei entrar em contato, eu achar que era um bug e, tecnicamente, o teu suporte me explicou que não era um bug, e sim uma deficiência no entendimento. Às vezes é uma limitação que a gente fala. O sistema, ele existe limitação. Pode ser que fale, poxa, mas essa funcionalidade, ela poderia ser mais extensiva. Um filtro maior, mais opções. Isso pode acontecer, gente. Ter uma limitação. Eu sempre converso com a minha equipe de suporte. Limitação é uma coisa, erro é outra. Fato. São coisas diferentes. Limitação, a gente tem um sistema de sugestões internas que são cadastradas, são analisadas mensalmente para aprovar ou reprovar e implementar essa sugestão de melhoria. Porque nós temos esse canal também. Isso é padrão, tá? Em todos os softwares que nós conhecemos, né, aqui no Brasil, que quando um cliente sugere alguma alteração, né, entra na chamada demanda. O que isso quer dizer? O software avalia se esse pedido feito por um usuário do sistema, ele é também feito por outros usuários. E acontece de, olha, aquela dica que o usuário deu, fulano também deu. Acontece. Então, e a gente vê, nós também participamos de algumas alterações no sistema que trouxeram resultados extremamente relevantes, Rodrigo. Sim. Você já analisou com a gente também um cliente em comum que, através de uma implementação de relatório de lucro bruto por categoria ou por produto, nós invertemos o jogo desse cliente. Você vê, aí a gente está falando de um ecossistema de suporte, que era o assunto, né? Legal. Então a gente está falando de monitoramento, a gente está falando de um sistema de sugestão de melhorias. E o nosso monitoramento, só para finalizar essa questão de monitoramento, nós temos uma situação que qualquer bug que nunca foi tratado no sistema, o próprio sistema envia um e-mail para o nosso suporte com o print da tela onde deu erro. Isso é automático. Que legal. Todos os técnicos têm acesso ao e-mail, então se é um erro que nunca foi tratado, algo novo, o sistema tira um print da tela e envia para o nosso suporte. Você falou uma coisa que eu quero reafirmar aqui. A maioria das empresas, elas criam uma expectativa quando vende de 10 e entregam 5. Você foi muito claro ao falar, nossa solução ela pode ser criada uma expectativa de 5 e eu falo porque eu acompanho. A tua entrega é 10. Então isso é sensacional. Eu quero te parabenizar aqui, porque... Bom, isso agradeço em prol da equipe. Da equipe WLL. Não, a equipe. Isso é importante falar. E ainda, aí a questão do suporte. Vamos para finalizar a questão do suporte. Todo esse monitoramento, toda essa questão de sugestão. Aí a equipe de suporte. Entendeu? Hoje a gente tem 3 técnicos só para suporte técnico. E aí a gente vai falar sobre questão de atendimento. Tá? O nosso suporte trabalha das segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. Nesse horário, se você mandar um bom dia no WhatsApp do meu suporte, em até 60 segundos você vai receber uma resposta. Eu ia fazer a pergunta para você agora, do tempo médio de atendimento. 60 segundos. Não é um robô. Não é um robô. É um técnico do outro lado. Então, de segunda a sábado, das 9 às 9 da noite. Domingos e feriados, das 11 da manhã às 6 horas da tarde. Sempre vai ter alguém. A empresa funciona, eu não vou falar 100% do ano, Mário. Porque a gente não abre no Natal e a gente não abre no Ano Novo. Isso, infelizmente, eu entendo que é uma coisa plausível. Mas, com exceção do Natal e do Ano Novo, a empresa funciona de segunda a segunda no suporte técnico. Segunda a segunda. Tá? Então, entra na questão de avaliação do suporte. Humanizado, tempo de disponibilidade e tolerância a falhas. Ou seja, se houver uma falha, quanto tempo ele vai ficar me enrolando para o resto da vida e nunca vai corrigir esse problema? Eu já presenciei algo pessoal teu, né, de um cliente nosso que solicitou um atendimento, foi atendido sim dentro dos limites, né, dos padrões que a WLL Sistemas impõe. E mesmo assim você, Mário, eu quero encurtar esse período nesse quesito. E a gente entende que isso é muito, muito bom e tem que ser mencionado, William, porque a busca contínua da tua empresa na excelência do atendimento para o cliente, ela é muito explicitada. É o que vende hoje mais.
Porque, como eu falei, o sistema é estável, sim. Mas o que vende é o suporte. Legal. certeza. Muito bem pontuado. Vende muito. Isso é o que vende muito. As pessoas confiam na gente por causa disso. Nós temos um exemplo na cidade onde eu nasci, né, que eu vi, porque eu conheço alguns empresários lá, que utilizam o W Food e realmente eles me confidenciaram. Mário, escolhemos o W Food por conta do atendimento, do suporte. A revenda vem no momento em que nós estamos num pico de venda. Se tiver algum problema, que na maioria das vezes é por operação, Pode né, acontecer. e não do sistema, a revenda vem e nos atende presencialmente. Primeiro o atendimento é remoto. Se não resolveu remotamente, alguns minutos a revenda a gente está falando do básico aí, gente. Eu não estou falando de nada demais. Que é para ser o básico. Matou o assunto. William, a gente tá aqui, eu quero te fazer a última pergunta, depois a gente vai entrar nas considerações, né? Aqui, eu quero te perguntar, na verdade, você já tocou nesse assunto, mas a gente pode falar. É custo ou benefício ou investimento e retorno? Depois de a gente enumerar tudo isso, eu acho que a cabeça do empreendedor, acho que quem está assistindo, com certeza ele vai desmistificar custo. Eu acho que essa palavra já vai sair. Não estou falando de custo, mas estou falando de investimento. Tá? E como a gente falou de como eu aumento um ticket médio por aqui, num salão, como eu tiro uma pessoa da frente da operação para digitar, para fazer outro serviço, então eu já estou falando em um retorno. Eu já não estou falando mais em questão de se eu estou conseguindo aumentar o meu faturamento tendo um sistema. Por diversas formas. A gente citou duas aqui, tem diversas formas. Então a questão toda é analisar tudo isso e ver o quanto você vai receber, quanto o sistema vai te entregar. Aí eu pergunto para vocês e para o empreendedor, o valor que o sistema está te cobrando é para emitir um cupom fiscal? Essa análise tem que ser feita para o empreendedor. Poxa, ele trouxe todo um ecossistema e o valor que está sendo cobrado é só para emitir um cupom fiscal? Não. Será que eu preciso disso só aqui na minha empresa? Imagina. Na minha pastelaria, vamos falar assim. Imagina. Realmente nós temos evidências de que é um investimento e esse retorno ele existe, dependendo do nível que você utiliza o sistema. Quanto mais você utilizar, mais rápido é o retorno. Não, e fora que o investimento... Ele não é um investimento que a gente vai falar de valores exorbitantes. É um valor de investimento justo. É um valor de investimento justo. Eu coloco que a WLL hoje tem valores extremamente competitivos. Os nossos valores de mercado hoje são extremamente competitivos. Tanto que a gente atende a nível nacional, porque os nossos valores eles competem com valores de empresas, às vezes, da própria cidade. Sim. Entendeu? Por exemplo, a gente atende, vamos dizer, eu tenho cliente na Bahia... Eu tenho um cliente no Mato Grosso e eu nunca fui para o Mato Grosso, eu não tenho revenda lá. Só que o meu valor é muito competitivo lá. Entendeu? Hoje, na região de São Roque, graças a Deus, a gente tem um certo renome e isso ajuda muito. Mas valores em si são mais avaliados pelo que é entregue. Daí a gente avalia o valor. Né? Para nós finalizarmos aqui esse bate-papo, quero agradecer imensamente a sua participação, Rodrigo, por contribuir com esse conteúdo. Agradecer de coração ao Will, que é o nosso parceiraço, é um dos mentores do podcast Dores do Empreendedor, juntamente com o Rodrigo. E um resumo em 3 minutos. Software para a sua empresa. É bom? É ótimo? É necessário? É primordial? Eu acho que eu vou resumir em apenas uma frase. Se você não mede, você não avalia. Tá aí mais uma dica. Se você não mede, você não avalia. Como que eu vou medir? Se eu estou vendendo pastel no papel de pão? Se você não avalia, você não sabe se você está crescendo ou diminuindo. Tá. Exatamente. Então, quero também agradecer aqui a poder compartilhar desse momento com vocês de aprendizado, de contribuir com os empreendedores que estão nos acompanhando. E dizer, William, que aprendi mais um pouco contigo aqui hoje, Mário também.
E é uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês, dividir com vocês aqui esse momento aqui no podcast Dores do Empreendedor. Então nos sigam, não deixe de seguir no podcast aí, no nosso Instagram. Tenho certeza que os conteúdos têm sido de relevância e que você possa também poder crescer no teu negócio, escalar. Bom, agradeço o convite em nome da equipe da WLL, tá? Nossa equipe hoje são os técnicos, são a minha esposa que me ajuda demais também, a Kátia, que é responsável pelo financeiro. A gente agradece em nome da empresa, a WLL Sistemas, por tudo que tem acontecido com a gente, pelo convite também expor os nossos produtos aqui. E deixo aí também um agradecimento a quem está assistindo também, tá? Acompanhe o nosso podcast, acompanhe, aprenda um pouco com a gente. E em breve tem mais novidades. Próximo episódio, a arte da precificação. Siga-nos no Instagram, Dores do Empreendedor. Um grande abraço para vocês. Até mais, pessoal. Até mais.